aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o de menor, Matheus. E hoje, dia 31 de agosto, a gente dá continuidade na nossa leitura bíblica diária. No nosso texto referência de hoje está lá em Romanos, no capítulo 1 a 4. E eu queria, como de praxe, trazer um pouquinho do que eu entendi, do que eu achei interessante para vocês. Vamos lá? Eu queria trazer para vocês uma parte que eu achei muito interessante, que começa já no capítulo 2, em que Paulo vai tratar acerca da justiça de Deus e do mal que nós praticamos que nos será cobrado. Ele continua então nos alertando sobre o tal julgamento, não de Deus, mas o nosso julgamento para com o nosso irmão. Mas Mateus, o que é isso? À luz deste texto específico, o que eu entendi como julgamento seria não apenas apontar o dedo para o irmãozinho, mas sim condenar publicamente o irmão por praticar um ato ou um pecado que nós mesmos praticamos, a chamada hipocrisia. Também entendo que Paulo queria tratar daquelas pessoas que condenam o irmão por um pecado que às vezes se torna público, sem lhe dar o benefício da dúvida ou então a mesma possibilidade de ser perdoado, de ter sido perdoado por Deus e se redimir daquele pecado que ele cometeu. A essas pessoas que condenam os irmãos por um pecado e praticam o mesmo pecado, esses chamados hipócritas, eles estarão sob o juízo de Deus, eles serão cobrados. Paulo também fala sobre aqueles irmãos que possuem alguma posição de destaque sobre outros irmãos, né? Uma certa autoridade espiritual sobre o outro irmão. E Paulo os alerta da grande responsabilidade que eles têm e que eles devem então viver aquilo que pregam. E aqueles que pregam o que não vivem, esses estarão sob o juízo de Deus também. Neste texto, até o capítulo 3, nós vemos que Paulo está lidando com uma certa superioridade, o sentimento de superioridade do povo judeu para com os gentios que se converteram então ao cristianismo. Então Paulo vai combater este sentimento através então da análise lógica que lhe é peculiar, com argumentos baseados na palavra, baseados na lei que os judeus se diziam conhecer, como a gente pode ver nos versos 10 a 18 do capítulo 3. Depois de argumentar, Paulo então chega a uma conclusão e nos convence de tal conclusão, que seria: somos todos iguais perante Deus. Somos todos entregues ao pecado. Não importa se somos judeus, se somos filhos de crentes, se somos traficantes, assassinos, não importa quem nós sejamos, se somos ricos, se somos pobres, brancos ou negros, não importa. Todos estamos condenados pelo nosso pecado. Sem a nossa redenção em Cristo Jesus, todos teriam o mesmo fim. Portanto, Deus não faz acepção de pessoas. Paulo chegou à conclusão de que todos são iguais, de que todos têm o mesmo destino, e aqueles que se converteram a Cristo, que entenderam quem Jesus era e que reconheceram Ele como Salvador, seriam então perdoados e teriam de novo o mesmo fim, que seria o céu. Mas Paulo ainda faz um alerta para aqueles judeus que se diziam conhecedores da lei, dizendo o seguinte: aqueles que conhecem a lei serão julgados à luz da lei, e aqueles que não conhecem a lei serão julgados sem a luz da lei. Mas de menor, o que isso significa? Calma, meus irmãos, eu vou explicar. Enquanto crentes, somos todos justificados por Cristo Jesus. Mas o que eu acho que aquele trecho, aquela conclusão de Paulo significa? Eu creio que significa que nós seremos julgados à luz do nosso conhecimento de Deus e à prática dos nossos pecados. Jesus nos lavou os pecados, mas isso não nos exime das consequências dos nossos pecados. Nenhum homem é escuso perante Deus. Quer dizer, nenhum homem poderá chegar a Deus e entrar aos céus apenas com a desculpa de eu nunca ouvi falar do Senhor. Mas aqueles que conhecem a Deus, aqueles que sabem os seus caminhos e não os praticam, serão cobrados. Mas aqueles que não conhecem os caminhos do Senhor, que apenas conheceram uma parte, que apenas lhes foi apresentada uma parte, mas mesmo assim eles se mostraram fiéis, se mostraram realmente arrependidos dos erros que eles cometiam, mas por não saberem que alguns de seus atos eram erros, eles serão julgados mais abrandamente, porque não conheciam a lei, não conheciam a verdade. Mas aqueles que conhecem, estes serão cobrados de forma pesada. Nosso Deus é justo. Então é isso, irmãos, é isso que eu achei interessante neste texto, que nós possamos então
diminuir o nosso ego, diminuir a nossa arrogância e, em vez de apontarmos dedos para os irmãos, nos lembrar que nós todos seremos julgados perante Deus, que nós todos seremos julgados pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então, que nós possamos observar melhor os caminhos pelos quais andamos e possamos nos livrar, assim, de um mal que traríamos a nós mesmos. É isso aí, valeu, galera. Até a próxima semana. A gente fica por aqui. Até mais. E aí? Já leu a Bíblia hoje?